Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre sistema circulatório que tá na unidade 33 da apostila de primeiro bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Nós vamos falar sobre o sistema circulatório, tá? Tá na unidade 33 de vocês, a partir da página 34. Nós começamos falando desse sistema circulatório como um geral, né, das suas funções primordiais, e além das funções primordiais de transporte de gases respiratórios, de nutrientes, resíduos metabólicos, essas funções a gente viu principalmente na aula passada sobre sistema respiratório. Lembra que a gente entrou um pouco na parte do sistema circulatório, porque esses dois sistemas funcionam juntos, tá? Além dessas funções primordiais, o sistema circulatório também exerce as funções de transporte de hormônios, então ajudando aí no sistema nervoso já, né? Sistema endócrino também, porque o sistema nervoso comanda a liberação dos hormônios, que vão fazer parte do sistema endócrino. Então percebam que todos eles estão funcionando em uma homeostasia, em um equilíbrio. Um ajuda o outro sistema a funcionar. Além disso, também faz a regulação térmica, né, a regulação da temperatura do corpo, a manutenção do pH das células, a regulação iônica, né, de íons que estão nos líquidos entre as células, o equilíbrio hídrico, né, a quantidade de águas que existe dentro e fora das células, e defesa do organismo contra agentes externos, porque nesse sistema circulatório circula o sangue, e nesse sangue circulante estão presentes os glóbulos brancos, que fazem parte aí do sistema imunológico. Então, o sistema circulatório ele está conversando com todos esses outros sistemas, com o sistema respiratório para transporte de gases, com o sistema endócrino para transporte de hormônios, com o sistema linfático, né, também para regulação de íons e equilíbrio hídrico, com o sistema imunológico para a presença de células de defesa do organismo. O sistema cardiovascular ele é constituído por coração, artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá? Artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias são adutores, né? São os tubos que conduzem o sangue. E aí podem carregar o sangue com oxigênio, sangue com gás carbônico, podem ser largas, né, espessas, calibrosas, ou podem ser mais fininhas. Então, por isso que a gente tem essa divisão de nomes aí entre artérias, as mais largas, né, que carregam o sangue arterial, carregado de oxigênio, vão se bifurcando, ficando mais fininhas, formando as arteríolas, até chegar nos capilares, aqueles, por exemplo, que estão dentro dos alvéolos, que a gente falou na aula passada sobre sistemas respiratório. E aí, as vênulas são mais fininhas, carregam sangue carbonado, ou seja, um sangue venoso, carregado de gás carbônico, e as veias que trazem esse sangue carbonado para fazer essa troca gasosa aí lá nos pulmões, tá? Agora, começando a falar pelo coração, ele está na caixa torácica, atrás do externo, esse nosso osso do peito aqui, do meio do peito, entre os dois pulmões, e o coração, ele é formado por 4 câmaras, tá? Aqui nós temos essas 4 câmaras, o átrio direito, é esse pedaço, o átrio esquerdo, é aqui, o ventrículo direito é esse aqui, e o ventrículo esquerdo é esse aqui. Então, 2 câmaras em cima, átrios, direito e esquerdo. 2 câmaras embaixo, ventrículos, direito e esquerdo, tá? E temos a comunicação dos átrios com os ventrículos, sempre de cima para baixo. Da direita para a esquerda, nunca esse sangue se comunica, tá? O sangue que está entrando pelo lado direito nunca vai para o lado esquerdo. Tá? Ele vai sair do coração por aqui, ó, pela artéria pulmonar já, tá? Ele pode, o que está aqui no lado direito sai pela artéria pulmonar, o que está do lado esquerdo sai pela artéria aorta. Tudo bem? Então, o lado direito do sangue nunca se comunica, o lado direito do coração nunca se comunica com o lado esquerdo, mas os átrios se comunicam com os ventrículos, tá? O átrio direito se comunica
com o ventrículo direito pela válvula tricúspide, essa aqui, tá? Ela é uma válvula que permite que o sangue passe para baixo, mas se o sangue tentar retornar, essa válvula volta, e aí o sangue impede de voltar, tá? E o átrio esquerdo, ele tem comunicação com o ventrículo esquerdo através de uma válvula bicúspide. Chama tricúspide e bicúspide, porque essas válvulas têm 3 ou 2 partezinhas, tá? Essa tricúspide, ela tem 3 ladinhos que se fecham, né? E essa bicúspide, ela tem 2 ladinhos só. Também ela é chamada de válvula mitral. Aliás, ela é até mais conhecida como válvula mitral. Eu trago os 2 nomes para vocês conseguirem fazer uma relação, tá? Entre uma e outra. Tricúspide, lado direito, bicúspide, lado esquerdo. As artérias aí, né? Essas artérias que estão aqui, ó. Artéria pulmonar, artéria aorta, certo? Essas artérias, elas são os vasos que transportam o sangue do coração para os órgãos, né? E aí essas artérias vão se ramificar, levar esse sangue para os tecidos, e esse sangue vai estar carregado com oxigênio que acabou de vir do pulmão, tá? Que acabou de vir do pulmão pela inspiração. E aí, então, essas artérias, elas vão se ramificando em arteríolas, né? Essas arteríolas, elas vão ser mais fininhas, e elas vão se ramificando cada vez mais até formar os capilares, onde ocorre a troca de substâncias e de gases, né? Então, onde o sangue deixa o oxigênio nas células dos tecidos, pega o gás carbônico e pega as excretas nitrogenadas também, pega as excretas de resultado do metabolismo daquelas células ali. E aí volta, carrega esse sangue de gás carbônico, né, de excretas, e aí esse sangue vai se transformar num sangue venoso. Ele volta por vênulas e depois por veias, vai lá para o pulmão, faz essa troca gasosa, deixa o gás carbônico, pega o oxigênio, volta para o coração. No coração ele é bombeado para poder fazer essa, voltar para esse ciclo, para completar esse ciclo circulatório aí. Tudo bem? Então, nós temos aí depois, então, essas rotas circulatórias, né, que eu estava falando, vai para os tecidos, deixa oxigênio, pega gás carbônico, volta para o coração, do coração vai ser bombeado para o pulmão, faz a troca gasosa, volta para o coração. Aí é bombeado uma segunda vez para voltar para o tecido de novo, né? Então, a gente tem aí essas 2 rotas circulatórias principais. Isso eu estou na página 36, tá? No finalzinho da página 36. A circulação sistêmica, ou também chamada de grande circulação, tá aqui, ó. Tá entre o coração e os tecidos do corpo, né? Então, a grande circulação inclui todas as artérias e arteríolas que levam o sangue oxigenado do coração para os tecidos do corpo. E as vênulas e veias que trazem de volta o sangue desoxigenado, ou sangue carbonado, também chamado assim, que é o sangue venoso, cheio de gás carbônico, traz esse sangue dos tecidos do corpo para o coração. Tá? Então, essa é a grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, entre o coração e os tecidos do corpo. Deixa o oxigênio, né? Pega o gás carbônico, então deixa de ser um sangue arterial, se transforma num sangue venoso. Então, esse vermelhinho aqui, ó, todo e qualquer esquema que vocês forem ver de um sistema circulatório, os vasos, eles vão estar divididos entre vermelho e azul. O vermelho está carregando sangue arterial, tá? Carregado de oxigênio. E o azul vai estar carregado de gás carbônico, vai ser um sangue venoso. Isso geralmente falando, porque tem algumas exceções, tá? E aí nós temos também a pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar, que leva o sangue desoxigenado, ou seja, aquele sangue que acabou de vir dos tecidos, né, carregado de gás carbônico, leva esse sangue do coração para os pulmões e traz de volta dos pulmões o sangue oxigenado para o coração, tá? Então, leva esse sangue que acabou de vir dos tecidos, esse sangue está carregado de gás carbônico, vem para o coração para ser bombeado para os pulmões.
tá? Ali, deixa o gás carbônico, pega o oxigênio, então faz aquela troca gasosa do sistema respiratório. Esse sangue se torna arterial de novo, volta para o coração para ser bombeado para as células do corpo inteiro. Essas artérias e vênulas que ajudam nesse sistema circulatório sistêmico e pulmonar. Então, aqui, ó, nós temos essa imagem que mostra essas duas circulações, né? A grande circulação e a pequena circulação. A circulação do sangue no coração acontece por essas duas rotas, né? A pequena circulação pulmonar, é aqui entre coração e pulmões, e a grande circulação ou circulação sistêmica, entre coração e o corpo. O sangue sai pelo ventrículo direito, tá? Ele sai pela artéria pulmonar. Olha o nome da artéria, pulmonar. Ela tá indo para onde? Para o pulmão. Tá levando o sangue com gás carbônico para o pulmão. Deixa esse gás carbônico no pulmão, ele vai ser eliminado pela expiração. Vai entrar nesse sangue oxigênio, que foi adquirido pela inspiração. Carregou esse sangue de oxigênio, esse sangue se transformou em sangue arterial, tá? Esse sangue vai para o coração, ele vai entrar pela artéria, pelo átrio esquerdo, né? Ele vai passar pelo ventrículo esquerdo, daqui ele vai ser bombeado. Percebam que essa parte branca aqui, ó, miocárdio, que é a parte bem musculosa do coração. Aqui esse sangue vai ser bombeado para ir pela artéria aorta, aqui, ó, artéria aorta fazendo essa curvinha aqui. E essa artéria aorta vai levar esse sangue oxigenado, né, esse sangue arterial, para todas as células do corpo. O sangue com oxigênio é bombeado pelo coração para todas as células do corpo. No corpo vai deixar esse oxigênio, vai pegar o gás carbônico que está vindo do resultado do metabolismo das células, então vai deixar esse sangue carbonado, né? Sangue venoso. O sangue com gás carbônico, então, vem das células do corpo de volta para o coração. E aí ele vem por aqui e vai entrar pelo átrio e vai passar pelo ventrículo direito para ser bombeado de novo para a artéria pulmonar, para ir lá para o pulmão oxigenar de novo. E aí completa esse ciclo. Tudo bem? Então, aí só especificando o que eu tinha falado aqui atrás, nessa parte das rotas circulatórias. Tudo bem? As duas, elas acontecem basicamente juntas, né? Enquanto uma parte do sangue está indo numa bombeada, né? O sangue está indo para as células do corpo, na outra bombeada, ele está indo para o pulmão para oxigenar, tá? Se vocês pararem para ouvir o coração de vocês, vocês percebem que o coração tem duas batidas, tum-tum, né? Uma está bombeando para o corpo, outra está bombeando para o pulmão, tá bom? Passando, nós temos os tipos de circulação ainda. Isso aqui é falando já da circulação entre todos os seres vivos, tá? Entre todos os seres que são cordados, pelo menos, tá? Entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Não falando especificamente de ser vivo agora, de ser humano agora, tá? Então, nós temos o tipo de circulação simples e a dupla. Na circulação simples, o sangue passa uma vez pelo coração no seu trajeto completo, como é o que acontece com os peixes, né? Nós temos aqui a imagem dos peixes, o sangue faz só esse trajeto, tá? Vai para o corpo, né? Vai para o coração, vai pegar o oxigênio, né? Que está vindo ali pela respiração dele, vai passar para o corpo, vai pegar o gás carbônico do corpo, vai passar para o coração, do coração ele já vai ser bombeado de novo. Então, esse sangue passa uma vez só, já que o peixe não tem pulmão, né? Ele tem só aquela forma de adquirir o oxigênio que já vai ser carregado direto no sangue, não no pulmão primeiro, tá? Já que ele não tem esse pulmão. Por isso que a circulação dele é simples. Já na circulação dupla, o sangue passa duas vezes pelo coração no seu trajeto completo, como é o que acontece com anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tudo bem? Então, o coração já está ligado ao pulmão, né?
Nesse caso, tem uma pequena circulação que vai levar o sangue para o pulmão, oxigena e volta para o coração. Aí tem uma segunda bombeada, uma segunda passagem daquele sangue ali, para ele ir para as células do corpo e depois volta aí, completa o seu trajeto completo, passando o mesmo sangue 2 vezes pelo coração a cada ciclo. Classificação do sangue da circulação completa ou incompleta. Tá? Na circulação incompleta, ocorre a mistura de sangue venoso e arterial, como acontece com anfíbios e répteis. Lembra que eu tinha falado que no coração humano o lado direito não se comunica com o esquerdo? É porque não acontece mistura de sangue. Mas nos anfíbios e répteis, eles têm 3 câmaras. Então, na parte de baixo, no ventrículo, né, na parte de baixo, os sangues se misturam. Por isso, é uma circulação incompleta. Já na circulação completa, o sangue venoso e arterial não se misturam, como é o que acontece com aves, com peixes, aves e mamíferos, tá? Então a gente tem aqui, ó, peixes, aves, aves e mamíferos. Aqui acontece sem mistura nenhuma, porque existe um septo principal que separa lado direito e de lado esquerdo. Então por isso que esse sangue não se mistura, ó, tá vermelhinho para um lado, que é o sangue arterial carregado de oxigênio, e azulzinho para o outro, sangue carbonado, carregado de gás carbônico, também chamado de sangue venoso, tá? Nos outros, ó, nos peixes também isso não se mistura no coração, né? Agora, nos anfíbios e répteis, o coração tem 3 cavidades, ó, 2 átrios em cima e um ventrículo. 2 átrios em cima e um ventrículo. Por isso que em anfíbios e em répteis, esse sangue essa circulação é chamada de incompleta, tá? Porque ocorre essa mistura de sangues aí. O nó sinoatrial, que é o que inicia cada batimento, né? E assim marca o ritmo da frequência cardíaca. Por isso é chamado de marca-passo. Normalmente, a frequência de autoexcitação numa pessoa adulta é cerca de 70, em repouso, né? É cerca de 75 vezes por minuto, dá 75 batimentos por minuto. Em homem, normalmente, essa frequência cardíaca é um pouquinho menor do que em mulher. Então, essa frequência cardíaca, ela emite um impulso elétrico para causar aquele primeiro batimento, aquela primeira, que é chamada de sístole, né? Aquele primeiro tum-tum do coração, tá? Então, esse nó sinoatrial é uma regiãozinha aqui do átrio direito, né? Que expulsa esse sangue, empurra esse sangue para o ventrículo, para que ele possa ser bombeado para fora do coração, tá? É esse primeiro estímulo elétrico aqui do nó sinoatrial que causa esse marca-passo, que faz o coração bater sempre nesse tum-tum, tum-tum. A partir desse nó sinoatrial, ou seja, a partir desse primeiro impulso elétrico, o coração ele vai agir dentro de um automatismo. Então, o coração é inervado pelo sistema nervoso autônomo, que aumenta ou diminui aquela frequência de batimentos, que é começada pelo nó sinoatrial, tá? Mas não inicia a contração. Ela pode continuar batendo depois, sem qualquer estímulo do sistema nervoso, porque ela tem um sistema próprio de regulação, chamado sistema condutor. É isso que causa o automatismo, esse estímulo próprio aí que ela tem. Esse automatismo é a propriedade que o coração tem de originar nas suas próprias células os impulsos que determinam a sua contração. Então, as células que compõem o músculo do coração têm essa capacidade de criar um impulso elétrico para fazer contrair aquele próprio músculo. Tá? Então, as células que compõem aquele músculo do coração liberam um estímulo elétrico que fazem o tecido contrair. Então, isso não depende do sistema nervoso, tá? Por isso que a pessoa pode ter uma morte cerebral e o coração ainda continua batendo por alguns instantes, porque aquele automatismo, ele é independente. Esse ramo direito do feixe de Purkinje está mostrando na apostila de vocês, lá na página 38. Então, acontece assim. O sistema condutor, ele é composto por tecido muscular especializado que gera e distribui os estímulos. Esses estímulos contraem a fibra cardíaca. São componentes desse sistema o nó sinoatrial, também chamado de nodo sinoatrial,
Além disso, o nó atrioventricular, ou também chamado de nódo atrioventricular, tá? AV aqui, ó, tá? Esse nódo atrioventricular tá bem nessa partezinha do septo aqui, e ele tem uma glândulazinha que vai para dentro do átrio, tá vendo? Além disso, o acículo atrioventricular, que é o feixe de His, e os ramos direito e esquerdo do fascículo das fibras de Purkinje, tá? O ramo direito da fibra de Purkinje está aqui, lá no ventrículo, e são essas estruturas dos nódos desse ramo do feixe de Purkinje aqui, que vão dar esse estímulo elétrico para que as células daquele tecido contraiam, e isso independentemente do estímulo nervoso, né? É isso que dá esse automatismo, é isso que faz o coração bater sem nem mesmo o comando do cérebro. A última parte que eu tinha para mostrar para vocês era essa parte de doenças do sistema circulatório, tá? Tá no final da página 38 de vocês, lá na unidade 33. Então, algumas doenças do sistema circulatório. Eu trouxe três, que são as que a apostila aborda, tá? A primeira é o sopro no coração, que consiste na mudança do fluxo sanguíneo dentro do coração devido a problemas em uma ou em várias válvulas cardíacas, né? Ou pode acontecer também por lesões nas paredes das câmaras, né? Na parede do átrio, na parede do ventrículo. Na maioria dos casos, não há sequelas quando a pessoa tem sopro no coração. Mas, quando o sopro é muito forte, decorrente de lesões nas paredes do átrio ou na parede do ventrículo, requer tratamento, porque o volume tem um volume considerável de sangue sem oxigênio que se mistura com o sangue que já foi oxigenado. Então, aí sim é um problema de mistura de sangue. Lembra que eu falei para vocês que tem um septo, né, que faz com que não ocorra a mistura do lado direito, que é o sangue oxigenado, com o lado esquerdo, que é o sangue carbonado, o sangue com gás carbônico. Agora, se acontecer um sopro, né, pode acontecer uma lesão nessa parede, nesse septo, e aí causa a comunicação desses dois sangues. Se for pequeno, não chega a comprometer o fluxo sanguíneo, né? Agora, se for um sopro maior, se for uma lesão maior, aí chega a causar algum problema, requer tratamento. Algumas pessoas nascem com essas válvulas entre a parte de cima e de baixo, essas válvulas já são anormais, nasce assim. Em outras, desenvolvem essas alterações por causa de doenças, né, como sequela de doença, por exemplo, febre reumática, insuficiência cardíaca e infarto, que podem alterar e modificar essas válvulas aí, gerando esse sopro no coração. Infarto do miocárdio, acontece um bloqueio de fluxo sanguíneo e a consequente interrupção no fornecimento de oxigênio e também de nutrientes para o músculo cardíaco e leva à morte de áreas do miocárdio, então leva ao falecimento de células que compõem o músculo do coração. É também conhecida como infarto do miocárdio. Essa doença pode ser causada por diferentes fatores, como, por exemplo, a gordura que se acumula nas paredes das artérias coronárias, né, que irrigam o coração. São essas artérias que ficam aqui do lado de fora, ó. Essas arterinhas aqui, ó, que estão pelo lado de fora do coração, são chamadas de artérias coronárias, tá? Elas irrigam as células que compõem o músculo do coração. Com o tempo, formam-se placas em que impedem o fluxo de sangue livre ali, tá? Então, pode acontecer um espasmo, que pode ser provocado por um estresse, e aí essa passagem sangue se fecha, e aí a pessoa tem esse infarto também. Ou ainda, pode acontecer essa placa também pode crescer a ponto de obstruir completamente o caminho. Então, pode dificultar a passagem de sangue ou pode bloquear a passagem de sangue. Se as placas de gordura que topem completamente a artéria, o sangue não passa, né? Aí a interrupção da passagem do sangue nas artérias coronárias também pode ocorrer devido à contração de uma artéria parcialmente obstruída ou a formação de trombose, que são coágulos, né? O sangue acumula ali
e ele não consegue passar. E a última doença que eu trouxe para vocês é a arritmia cardíaca, quando o coração sai do ritmo, né? A arritmia SIAD negativa. Se essa ocorrência dessa arritmia, ela pode acontecer em indivíduos saudáveis, em pessoas saudáveis, e também em pessoas doentes. E pode ser decorrente de várias outras doenças, como fatores emocionais, como estresse, por exemplo. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser doente para ter uma arritmia. Isso pode ser resultado de um estresse, de alguma pressão psicológica que causa essa arritmia, tá? Nesse caso, o coração vai sair do ritmo, né? Então, os batimentos perdem o compasso de diversas formas. Aí pode acontecer a bradicardia, em ocasiões em que o coração passa a bater menos de 60 vezes por minuto. Lembra que eu falei que o mínimo normal é 75 para homens, né? Para mulher é até um pouquinho mais. E aí o coração pode ficar lento ao ponto de parar, né? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar, numa bradicardia até parar. Ou pode acontecer com uma taquicardia, onde os batimentos chegam a 100 vezes por minuto ou até mais, né? E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!